Sejam bem-vindos, adrenalinos, a mais um episódio da Escola de Hardware. Agora a gente deu uma mudada do nosso foco, ainda se chama Escola de Hardware, mas por causa da indexação. Mas a gente vai sair um pouco do elemento central, que é o seu computador em si, com todos os componentes dele dentro do gabinete que fazem o seu sistema, e vamos, entre aspas, subir. Vamos começar a falar dos outros componentes, das outras peças que você usa para usar um computador. E o vídeo da vez é sobre mouses. Como eu estava explicando, o mouse não é incorporado dentro do seu computador, ele fica na periferia do PC. É por isso que ele é chamado de um periférico, assim como o teclado, por exemplo. Existe uma infinidade de modelos diferentes. Assim, de tudo que eu já falei sobre computador, eu sempre, às vezes, comento que tem muitas opções. Existem muitas opções de fontes, muitas opções de placas de vídeo. Eu não tenho essa informação concreta, mas eu acredito que mouse é o que mais tem variedade. Você tem modelo para destro, para canhoto, para ambidestro, para customizado, não customizado, gamer, não gamer, sem fio, com fio que sai. Você tem todo tipo de modelo de mouse. E a gente vai tentar dar um panorama geral de como eles funcionam e quais são as características que você tem que atentar na hora de escolher o melhor mouse para você. Como isso aqui é uma escola, a gente vai começar com uma aulinha de história, porque nesse caso é interessante. O primeiro conceito de mouse que surgiu como uma alternativa ao teclado, aos botões. O teclado propriamente dito, como a gente conhece hoje, também não era bem assim naquela época. Mas aí inventaram uma caixinha que podia rastrear os movimentos do usuário e interpretá-los em movimentos na tela. Essa caixinha ela consistia em duas rodas grandes, uma no eixo horizontal e uma no eixo vertical. E o cara podia mover para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Se as rodas se movessem juntos, ele tinha um movimento diagonal. E é assim que você tinha um movimento do cursor na tela. Anos mais tarde, alguém teve uma ideia genial de reduzir essas rodas e fazer um design um pouco mais ergonômico, e surgiu o primeiro mouse de bolota. Até as pessoas mais leigas que estão assistindo a Escola de Hardware, que acompanham o nosso programa, devem ter conhecido esse modelo de mouse. É só ser um pouquinho mais antiguinho. E vocês viram o famoso mouse de bolinha. Eu vou tirar a bolinha aqui para mostrar para vocês melhor até. Essa bolinha sempre foi muito fácil de tirar, porque ela jogava sujeira lá para dentro, que era uma beleza, e a gente tinha que limpar direto. Uma bolinha normal. Geralmente acompanhava a cor do mouse que você comprou. Qual que é o lance genial dessa bolinha? Ela não é eletrônica, ela não rastreia movimento, ela não faz nada, ela é uma bolinha analógica normal. A gente pegou, o cara que teve essa ideia, ele pegou o mouse original com aquelas rodonas e ele jogou as rodas lá pra dentro. Acho que o Thiago depois vai ter que fazer um take de perto para mostrar. Mas as rodas que eu tô falando, elas foram lá pra dentro do mouse para rastrear o movimento lá dentro. Então estão as duas aqui, são duas rodinhas bem reduzidas, e uma terceira roda extra que não rastreia o movimento, ela é só para ajudar a bolota a se mover. Então você tem essas rodas lá dentro, você joga a bolota aqui, e quando você corre o mouse pela mesa, a bolota roda e ela roda as rodinhas que realmente rastreiam o movimento do cursor. E é assim que ele funcionava. Só que a gente não pode perder muito tempo nisso, porque isso aqui é peça de museu. Você não encontra mais mouse de bolota vendendo, a não ser que você seja, sei lá, um colecionador e está procurando no Mercado Livre mais um motivo para sofrer na sua vida, porque não tem por que usar isso aqui. Hoje em dia, qualquer mouse, mesmo os mais baratos, você já tem um sensor óptico. Esse carinha aqui, que é aquele quando a gente liga... Opa, é leve... É aquele quando a gente liga, ele começa a piscar aquela luzinha, geralmente vermelha, mas a gente já tem cores variadas também. Eu peguei esses dois mouses aqui porque eles são muito parecidos, que é para vocês verem que realmente houve só uma substituição entre o formato analógico de bolota para o formato digital de sensor óptico. Mas, como eu comecei o vídeo explicando, existem uma diversidade enorme de modelos. E por que existem tantos assim? É que existem características específicas dos mouses, algumas até um pouco técnicas, que vão diferenciar um modelo para o outro, e a gente vai trazer essas explicações agora. A gente começa falando não do mouse em si, mas falando da sua mão. Sim, como você pega no mouse.
Muita gente não sabe, mas existem maneiras diferentes de pegar no mouse, cada um pega como gosta mais, é como quase tudo na vida, vocês sabem do que eu tô falando. Mas olha só, a maioria dos mouses vem assim, esse formato padrão, que é o que você apoia a palma na mesa e segura os mouses assim. Essa é a pegada clássica, é também considerada uma pegada na ponta dos dedos. Mouses maiores vêm preparados para você apoiar a sua mão sobre eles. É o que a gente chama de palma estendida ou palm grip. Às vezes o pessoal fala em inglês mesmo você comprando uma caixa do mouse toda em português, vai estar escrito em inglês qual é o tipo de pegada do mouse. São 3 os tipos de pegadas básicos que a gente fala, como eu já fiz uma prévia aqui. Pontas dos dedos, palm grip, pegada em palma estendida, e em garra, claw. Tem gente que segura o mouse em forma de garra. Eu nunca conheci ninguém que segura o mouse assim, mas eu acredito que existe, porque vende mouse para ser usado assim. Então, esse é o primeiro cuidado que você tem que ter na hora de escolher o seu mouse preferido, o mouse perfeito para você. É observar a maneira que você usa o mouse, a maneira que você segura no mouse. Eu, por exemplo, gosto da palma estendida. Para uma pegada de palma estendida, eu preciso de mouses com um corpo um pouco maior e um pouquinho elevados para eu ter onde apoiar minha palma e usar à vontade. O cara da garra, por exemplo, vou pegar esse aqui para mostrar. Isso aqui é um elemento bem interessante que eu vou mostrar para vocês depois. Alguns mouses vêm customizáveis. Eu vou só colocar aqui e a gente já entra em detalhes sobre essa parte. Assim que eu aprender como encaixa. Foi. O cara da garra, ele vai precisar de um mouse que tem corpo suficiente para ele apoiar a palma, mas que não é alto para não entrar em contato com a palma dele, para apoiar a palma que eu digo, desculpa, apoiar a base da mão. Ele não pode ser tão alto para não entrar em contato com a palma direto e ele consegue segurar assim. Esse mouse aqui é o Razer Naga, ele vem com 2 opções diferentes de lateral do corpo, que é para você poder mudar o tipo de pegada que você usa ele, para o mesmo modelo servir para pessoas diferentes. Como vocês puderam ver, eu troquei antes de mostrar a pegada em garra. Se eu trocar de volta para esse prolongamento padrão, ele vira uma pegada de palma estendida, ele ganha esse apoio para os dedos, para você ficar mais confortável com a mão deitada sobre ele. Então você vai ter modelos que são customizáveis para pegadas diferentes, e você vai ter modelos que já vêm preparados para um tipo específico de pegada. Eu tenho aqui um outro exemplo. Esse aqui, na verdade, ele é mais palma estendida, ele fica bem confortável assim na mão. Só que como ele é bem pequeno, ele também pode ser usado como ponta dos dedos. Para dar um exemplo extra para vocês. Beleza, determinado como você pega no mouse, agora você precisa pensar e definir qual é o uso que você vai dar para este mouse. Esse papo sempre entra na escola de hardware, existe uma diferença entre quem usa o PC casualmente, só de vez em quando, quem usa o PC para trabalhar e quem usa o PC para jogar, é claro. Provavelmente o pessoal passa mais tempo na frente dele. Você tem que fazer essa definição, por quê? Um uso casual, ou só de vez em quando para o trabalho, se você usa o PC para trabalhar mais escrevendo, por exemplo, você nem vai usar o mouse tanto assim, você só precisa de um mouse que seja confortável e com material durável. Ou seja, a qualidade dos elementos que fazem o mouse são as únicas coisas que vão influenciar no preço dele. Mesmo um mousezinho assim já vai quebrar um galho excelente, e se você não usa muito o computador, não tem por que ficar investindo tanto no mouse, você só precisa que ele funcione direito. Agora, você pretende jogar com o computador, aí entram outras variáveis e números que o pessoal que joga adora, que a gente vai conversar sobre eles agora. A gente vai começar com uma característica que é uma das que mais chama a atenção no mouse só de bater o olho nele. O número de botões. Quando eu peguei o Razer Naga rapidinho aqui, o pessoal que estava mais atento deve ter reparado e chamado a atenção que ele tem muitos botões. Olha aqui do lado, são vários. A gente tem vários, como já falei, são vários modelos de mouse diferentes, então são várias disposições de botões diferentes. O básico, o mais comum, que você encontra em qualquer lugar, que é esse aqui que eu estou mostrando, ele tem 3 botões. É um esquerdo, um direito e o scroll é um botão também, que é essa rodinha que a gente usa para girar a página para cima e para baixo. Ele é um botão também. Muita gente não sabe, mas esse botão serve para navegação. Se você clicar num link com o scroll, ele abre o link numa nova aba. É incrível, mas tem muita gente que não sabe isso.
Só que mesmo mouses mais básicos ainda, nem entrando no segmento gamer ainda, às vezes já acompanham mais alguns botões. É o caso, por exemplo, esse aqui já tem um design gamer, mas assim, esses botões da lateral que esse cara tem, eles já são muito comuns. Eles podem ser usados para todo tipo de coisa, num FPS, por exemplo, trocar a arma para trás e para frente, ou mesmo na navegação, você pode avançar e voltar na página usando esses botões laterais do mouse. Muitos modelos já vão vir com isso aqui. Só que, né, o cara joga, não sei o que, então as empresas começam a oferecer soluções diferentes, falando, compra o meu mouse porque ele tem botões diferentes. É o caso do Naga aqui. Ele é pensado, apesar que tem gente que não gosta, mas ele é pensado para quem joga MOBA, por exemplo, que existem várias ações, ou RPG tático de ação, tipo StarCraft, coisas que precisam de ações rápidas e muitas vezes ações específicas. E é por isso que ele tem tantos botões. Você consegue assinalar cada um desses botões por uma ação específica do seu jogo. Por exemplo, esse botão o cara vai tomar uma poção de força, esse uma de vida, esse uma de... O que vale, depende do jogo, eu não tenho como ficar falando quais infinidades de ações que tem aqui. Eles sempre são customizáveis e o cara vai ter um software, um programa do mouse, onde ele pode assinalar o que cada botão faz dentro do jogo. E é por isso que ele tem tantos. Só que esse é um exemplo extremo. O mouse gamer médio, o passei do básico fui pro gamer, vai ter. Esse aqui é um bom exemplo do mouse gamer médio. Uma cor não muito comum, mas o formato dele é um bom exemplo. Ele vai ter esquerdo, direito, scroll, botão do scroll, os botões laterais, esses dois, e um botão de ajuste da DPI, que é uma coisa que a gente vai comentar agora, a tal da DPI. A DPI é um assunto um pouco complicado, porque ela é importante, mas não é tão importante quanto alguns marqueteiros querem fazer parecer que é. E é um número que acabou sendo muito jogado por aí, tem muita gente que não entende direito qual é, enquanto o pessoal fica falando, meu mouse tem 32.000 DPI, meu Deus, vou comprar esse que deve ser o melhor de todos. Calma, vamos entender direitinho o que é DPI. DPI é uma sigla, como várias coisas na tecnologia, significa dots per inch, pontos por polegada. Ela significa quantos pontos que você corre o mouse na mesa, quantos desses pontos são lidos para serem convertidos em movimento na tela. Explico. O mouse com 800 DPI, por exemplo, são 800 pontos por polegada. Cada polegada que você move o mouse é traduzida em 800 pontos que ele anda na sua tela, ou seja, pixels. Mais ou menos, porque tem outra sigla que chama CPI, que eu vou explicar daqui a pouco. Mas, por enquanto, a regra é essa. Ele vai calcular quantos pontos uma polegada do seu movimento na mesa representa na tela. Significa que um DPI maior vai movimentar mais o mouse na tela com menos movimento. Porque se ele tem 800 DPI, por exemplo, uma polegada vira 800 pontos do cursor se movendo. 1600 DPI já é o dobro. A mesma polegada que você mexeu aqui, ele vai andar o dobro na tela, vai andar 1600 pontos. Ele fica mais sensível, e a palavra é essa, porque sensibilidade não é sinônimo de precisão. O mouse fica mais sensível quando ele tem mais DPI. Como o DPI é traduzido em pontos que o cursor se move na tela, outra variável que tem que ser levada em consideração aqui é o número de pontos que tem na sua tela, o que é definido pela resolução. Monitores com uma resolução maior, uma resolução de 4K, por exemplo, eles têm bem mais pontos na tela. E aí é mais legal você realmente ter um mouse com um DPI maior, porque senão você vai ter que ficar mexendo muito ele para conseguir percorrer a tela toda. No notebook, por exemplo, não faz o menor sentido você ter um mouse de 12.000 DPI quando ele tem uma resolução menor, de, vamos dizer, 900p, por exemplo. Ele vai ficar sensível até demais e aquele mínimo movimentinho de nada, o mouse já vai voar na tela que nem um louco. Acaba atrapalhando o seu uso. Então tem muito a ver também com o monitor. O que acontece com o negócio do marketing que eu estava falando? Muitas empresas, uns tempos pra cá, não faz tanto tempo assim, começou a ser muito associado esse negócio do número de DPI com a qualidade do mouse, e muitas empresas começaram a querer convencer as pessoas que um DPI maior te tornava um jogador melhor, principalmente jogos competitivos de FPS, por exemplo, porque o movimento do mouse parece que fica mais rápido, porque o mouse ficou mais sensível. Só que não é bem assim que funciona, e em alguns casos você pode também perder precisão, e eu vou explicar por quê. Por causa do negocinho chamado interpolação, ou upscale da DPI.
Aqui volta aquela sigla que eu mencionei rapidinho, a CPI, que é Counts per Inch, contagem por polegada. O sensor do mouse muitas vezes não é feito pela mesma fabricante do mouse. A Razer, por exemplo, pode não fazer o sensor mesmo do mouse, só todo o resto que acompanha, inclusive o software que faz ele funcionar. Esse sensor, ele é definido não em DPI, ele é definido em CPI, em contagem por polegada. E ele traduz igual o DPI, você tem 1 polegada de movimento, contagem de movimento na tela. Mouses bons, mouse de qualidade, de marca, de responsa, eles geralmente vêm na proporção de 1:1. 1 CPI se traduz em 1 DPI, ou seja, quando esse mouse fala para você que ele tem até 3.200 DPI, é porque o sensor dele aguenta até 3.200 CPI. Então ele vai conseguir traduzir esse movimento na proporção de 1:1 e ele vai ser sempre preciso, porque ele vai estar representando na tela exatamente o movimento que você fez na mesa. Mais sensível ou menos sensível. Agora, existem mouses um pouco de menor qualidade, que eles ainda querem se promover, quer falar que tem 3.200 DPI, mas não quer investir tanto assim num sensor melhor. Então eles podem pegar, por exemplo, um sensor de 1.600 CPI e falar que tem até 3.200 DPI. Como é que eles fazem isso? Eles dobram, eles mandam através do software, eles mandam o mouse reconhecer aquele seu movimento como se fosse o dobro do que você fez. É um movimento simulado, é um upscale, entre aspas. O que acontece? Você ganha sensibilidade, perde precisão, perde aquela perfeição do que está realmente sendo traduzido do seu movimento. Qual que é o problema dessa questão DPI, CPI? O problema é que a maioria das caixas dos mouses só vai vir informando o DPI dele. Sem te falar qual que é a proporção, se é 1:1, se está acontecendo um upscale, se não está. Você pega um mouse da Cooler Master, da Razer, de uma marca que você respeita, que são dessas conhecidas no mundo do hardware, dificilmente eles vão estar te enganando. Agora, se você tem um mouse que está bem barato, oferecendo um DPI absurdo, existe mouse que, sei lá, 12.000 DPI, é um absurdo, não existe necessidade para isso hoje em dia. Mas se aparece uma coisa dessa e te interessa, pesquisa sobre o sensor que ele está usando, você vai encontrar informações do CPI do sensor dele, e aí você vai conseguir ver se ele está na proporção de 1:1 ou não. Para o caso de você ter um mouse desses, o ideal é você sempre colocar uma configuração de DPI que fica dentro do que o CPI dele consegue traduzir, para você ter o movimento mais preciso possível. E sacrificar um pouquinho da sensibilidade às vezes não é tão ruim. Muitos jogos, através do próprio software do mouse, às vezes você consegue ali aumentar um pouco a sensibilidade dele, fazer ele se mover mais rápido, mas ainda ter um DPI mais embaixo e manter uma melhor precisão. Ok, falei de DPI, CPI, não sei o que lá, mas vamos dar uma base aqui. O mais comum que a gente encontra hoje em dia na categoria média de mouses, que tem um DPI 1:1 com CPI, são 3 configurações entre 800, 1600 e 3200 DPI. Geralmente eles vêm só com um botão, porque são só 3 configurações, você aperta, ele alterna entre elas. Cada mouse mostra de um jeito qual a DPI que ele tá. Alguns nem mostram, mas uns tem uns LEDzinhos para mostrar, fica 2 LEDs ligados, você sabe que está na configuração do meio, 3 é a configuração mais alta, por aí vai. Essa gama entre 800 e 3200 de DPI é excelente, funciona para a maioria dos jogos, não vai te decepcionar. Claro, se você tem um sistema mais pesado, se você usa, por exemplo, 3 monitores, ou se você tem aquele monitor enorme 4K, ou tem uma resolução legal, talvez, pleonasmo, mas talvez você vai querer um DPI um pouquinho maior, passar ali dos 3200, é só ficar sempre atento àquela questão da onde o sensor consegue ir, comprar um mouse de qualidade e não perder sensibilidade quando você está jogando. Desculpa, não perder precisão quando você está jogando. Deu de DPI, né, galera? Esse número é importante, mas nem tanto assim para passar esse episódio inteiro falando dele. Vamos para a próxima variável que a gente tem que ver quando está escolhendo o mouse ideal para jogar, que é o polling rate, muitas vezes chamado só de polling. Esse valor determina o número de vezes, que muitas aspas vão rolar, várias orelhinhas de coelho, mas esse valor determina o número de vezes que o seu mouse informa ao computador onde ele está, ou seja, ele se comunica com o computador nessa frequência do polling rate. Esse número é dado em Hertz, que costuma ser o número de frequência de coisas que acontecem por segundo, ou em milissegundos para determinar o atraso
que tem em relação do seu movimento para o movimento ser traduzido no computador. Atraso, João? Como assim? Tu vai ficar mexendo o mouse e ele só mexe depois? Eu explico. Quando você mexe o seu mouse, o seu computador ainda tem que interpretar que esse movimento aconteceu e traduzir ele no ambiente virtual que você está vendo, na tela, ou seja, mexer o cursor, ou mexer a mira do jogo, essas coisas. Para nós, a nossa percepção de réis mortais parece que acontece na hora, só que esse é feito um processamento e aquilo tem que ter um tempo o computador pensar, entre aspas, e aquilo acontecer. Só que esse pequeno atraso. E é por isso que esse número é importante, porque quando a gente está usando o computador casualmente, esse atraso nunca vai ser percebido. Agora, se você começa a jogar competitivamente e esse atraso começa a ficar muito grande, com o tempo você começa a sentir ele. Você pode não ver ele acontecendo propriamente dito, mas você começa a sentir uma defasagem ali no seu gameplay, que pode ser por causa desse atraso. Um polling rate de 125 Hz, por exemplo, é um atraso de 8 milissegundos, ou seja, mexi o mouse, 8 milissegundos depois, aquele cursor mexe na tela. 8 milissegundos, a gente não percebe, mas é um atraso. Eu vou colocar uma tabela dos polling rates mais comuns, colocar a imagem na tela para não ficar falando o número aqui que é um monte. Mas assim, quanto maior o número de hertz do polling rate, menor o atraso em relação do seu movimento e aquilo acontecer na tela. A maioria dos mouses que você vai encontrar no mercado, eles vêm com o polling deles já definido, um número que você encontra ali nas informações da caixa, no manual ou no site oficial do mouse. Só que alguns permitem até que você troque o valor do polling. Por quê? Bom, isso é comum, por exemplo, em mouses que ficam sem fio. E aqui entra uma explicação interessante. Quem joga bastante deve ter dito para você alguma vez, ou você que joga bastante sabe disso, que mouse sem fio não presta muito para jogar jogos de ação, para jogar um FPS ou um jogo que exija muita agilidade. Por quê? Porque ele tem muita latência, e a latência é esse atraso que eu estou falando do polling. A maioria dos mouses sem fio tem um polling rate reduzido, que é para economizar a bateria. Como eu estou explicando aqui, o polling significa uma comunicação entre o mouse e o computador. Então o mouse precisa de energia para fazer essa resposta para o computador. Quando ele está ligado pelo cabo, não liga para o gasto de energia. Ele pode ter o polling ao infinito e além e tentar reduzir ao máximo para te entregar a melhor experiência possível. Agora, quando você tira o cabo, quando o mouse está sem fio, ele precisa cuidar da bateria dele, porque nenhum usuário vai ter uma boa experiência se ele tiver que carregar o mouse todo santo dia, ou de 2 em 2 horas, sei lá. Então ele tem que reduzir o polling dele para dar uma economizada na bateria e você poder ter um uso mais tranquilo do PC. E aí, só que aí acaba sacrificando realmente os jogos que exigem agilidade. Você vai jogar um jogo de estratégia, um jogo de turnos, pode não te atrapalhar tanto, e principalmente se você vai usar o PC de maneira casual, tá assistindo um Netflix, tá só navegando na internet, você não precisa ter nenhum polling absurdo, que você nunca vai perceber que tem um atraso de 8 milissegundos no seu movimento, e vai economizar a bateria e te dar a melhor usabilidade. Como eu disse, a maioria dos mouses não vai vir com um botão de ajuste de polling, apesar de alguns terem. Só que vários mouses você encontra esse ajuste através de software. No próprio programa do mouse você consegue mexer no polling dele ou baixar um programa só para fazer isso. Falando em programa, aliás, a gente vai falar de outra coisa que acontece no software, na interpretação do mouse, não no hardware, que é a aceleração do mouse. A aceleração do mouse é um recurso que você utiliza para variar o tanto que o cursor anda na tela sem mudar o tanto que você mexe o mouse, só a velocidade que você mexe ele. Por isso o nome aceleração. Você pode fazer o mesmo movimento. Se você fizer esse mesmo movimento devagar, o mouse anda um pouquinho. Se você fizer esse mesmo movimento rápido, ele vai andar mais. É isso que é aceleração. A maioria das pessoas que joga no computador não gosta desse recurso porque pode acabar perdendo a precisão. Você dá uma mexidinha, o mouse uma hora vai mais, outra hora vai menos, você não consegue pegar a manha ali, você perde precisão. E isso é um problema com quem joga no computador, principalmente jogos competitivos, de ação, FPS, etc. Só que é um recurso muito bom, por exemplo, se você usa um notebook e você tem aquele touchpad, a maioria usa aceleração na hora de rastrear o movimento do seu dedo. Se você mexer rapidinho, ele vai mais longe. Porque se você só tem uma área restrita para mexer seu mouse, você não tem como fazer assim para ele ir lá longe. Então você faz assim rápido, ele já vai onde você quer. Com um certo período de adaptação, tem muita gente que prefere usar a aceleração ligada, às vezes até para jogar. Cada um conhece sua experiência, mas é legal saber que existe esse recurso.
Pessoal que conhece menos e chegou nesse vídeo desprevenido não deve ter imaginado que tinha tanta variável no mouse, mas eu prometo que eu vou falar da última agora. Mais uma sigla conhecida como LOD. LOD significa Lift Off Distance, a distância de você levantar o seu mouse em relação à mesa e ele parar de funcionar. Todo mundo que já usou um computador por mais de 10 minutos já deve fazer isso aqui enquanto usava. Você levanta o mouse e volta para poder mexer mais o seu cursor. Ou para poder parar o movimento e voltar, ou qualquer tipo de coisa que vale. Essa distância que você levanta o mouse em relação à mesa e ele para de funcionar, tem uma sigla própria, que é o LOD, e ela é importante porque quando você está jogando, se você levanta o mouse, você quer que pare. Você quer que pare naquele exato momento, porque você pode estar fazendo uma mira, você pode tentar que voltar o movimento, você tem infinidade de coisas. Quem joga precisa ter o movimento que ele faz do mouse na mão traduzido de maneira mais perfeita possível na tela. Então essa LOD tem que ser muito pequena, porque assim que eu levanto o mouse eu quero que pare, assim que eu começo a levantar o mouse eu quero que pare. Então você precisa de uma LOD bem pequenininha, uma Lift Off Distance pequena. Agora, se você está usando o computador de maneira casual ou para trabalhar, essa LOD pequena pode não ser tão interessante para você, porque você pode ter, muitas vezes você não está usando um mousepad, você pode ter uma superfície um pouco mais irregular, uma lift off de distance um pouco maior, não detectar o mouse em qualquer levantadinha, pode ser melhor quando você está usando casualmente, quando passa por algum buraco na tua mesa, alguma coisa, ele vai continuar funcionando normal, porque ele tem uma lift off distance maior e ele continua detectando o movimento mesmo se der uma levantadinha de nada, sabe? Então pode ser bom, realmente varia o número que cada um vai querer, dependendo do seu uso, como tudo na informática, tudo na vida, eu acho. Tem outro elemento do mundo dos mouses que a gente tem que falar aqui antes de concluir esse vídeo ainda. Onde meu mouse corre? Eu fico falando da mesa, mas é claro, tem uma superfície apropriada para isso, os mousepads. A gente trouxe aqui vários exemplos que é para mostrar para vocês que existem vários modelos. O que é o mousepad e para que ele serve? O mousepad nada mais é do que um tapetinho, é uma superfície específica para você poder usar seu mouse em cima. Assim, no fundo, você não precisa de um mousepad para o seu mouse funcionar. Você correr ele pela mesa, qualquer mouse hoje em dia já vai funcionar, porque ele tem um sensor óptico. Ele taca a luz ali na mesa, detecta o movimento e funciona perfeitamente. O que são os mousepads? Eles são essa criação específica com um tecido. Porque assim, ó, antes de mais nada, mesmo o mousepad mais básico do mundo, mais barato do mundo, o que ele vai oferecer para você? Em primeiro lugar, ele vai oferecer uma superfície segura para mexer o seu mouse, que não vai ficar sujando o sensor dele, que não vai ter nenhum ali um detrito, alguma coisa que pode pegar ali e arranhar, nada disso. E também uma superfície lisa e suave, que você vai ter esse movimento de maneira contínua. Não vai chegar uma hora ali que, aqui tá mais áspero, o movimento ficou mais estranho. Você vai sentir ele sempre de maneira uniforme conforme você usa o computador. Isso qualquer mousepad vai te oferecer. Quando você começa a procurar por mousepads mais caros, mais chiques, de marca, eles começam a trazer materiais que as empresas prometem que oferecem uma melhor resposta para o sensor óptico do seu mouse, que foram feitos especialmente para serem lidos pelo sensor óptico do seu mouse e vão garantir uma usabilidade mais consistente, melhor, mais precisa, mais sensível, todo esse tipo de coisa que você quer quando está usando o mouse. Claro que a experiência vai variar de pessoa para pessoa, cada um vai preferir usar do jeito que gosta e cada um vai preferir o mousepad que gosta mais. Esse aqui é o modelo mais básico, mais comum que você encontra por aí, esse molinho, com uma superfície lisa aqui por cima. Eu trouxe também um que é da EVGA, que já é maior e ele é mais firme. Além de ser maior, você vai precisar de uma superfície maior para usar um desse. Mais firmão assim, outra opção. E claro, desde 2016 a gente tem que enfiar LED em tudo. Mousepad já tem LED também. Esse aqui é o da Razer, o Firefly, com chroma, você pode escolher as cores do seu mousepad. Olha, as cores do LED dificilmente vão impactar na maneira que você usa o mouse. Mas vai que influencia o psicológico, né? Outra opção, esse é um pouco mais diferente, mais raro, é esse aqui da HyperX, que cola nas coisas. Esse cara aqui é muito interessante.
Ele tem só essa superfície que vem por cima aqui desse mousepad da EVGA, por exemplo. Ele é só essa superfície em cima de um material adesivo. E você pode colar ele em qualquer lugar e poder usar seu mouse. É uma solução interessante. É outra opção, para vocês verem que realmente é muito variado o mundo dos mousepads. Interessante esse cara aqui, né? Outra coisa que diferencia um mousepad do outro, que você vai sentir, e aí realmente é só cada um testando para saber qual prefere, é, por exemplo, a resistência que ele oferece no seu mouse quando você está mexendo. Isso é realmente muito pessoal e varia de pessoa para pessoa, que quando você arrasta o mouse, tem gente que quer a coisa mais lisa possível, que o mouse voe em cima do pad, assim, porque tá tendo o movimento perfeito. Agora tem gente que às vezes tem a mão um pouco mais pesada ou qualquer outro motivo que gosta de sentir uma resistência quando está mexendo o mouse para esse movimento não ficar muito descontrolado. O cara consegue uma melhor precisão, fica um pouco menos rápido, mas ele consegue uma melhor precisão quando ele arrasta e tem uma certa resistência que ele sente ali e realmente põe o cursor exatamente onde ele quer. De novo, varia de pessoa para pessoa. Pensando nessa coisa da resistência que o mouse oferece quando você movimenta ele, inclusive alguns modelos vêm com um compartimento onde você pode colocar pezinhos que vêm com o próprio mouse, você desencaixa ali e coloca os pezinhos para deixar o mouse mais pesado ou mais leve, dependendo do uso que você mais gosta. Deixa mais pesado para ele oferecer uma resistência maior, deixa ele mais leve para ele deslizar mais fácil e mais rápido. A gente vai concluir esse vídeo com um agradecimento muito especial para o Wellington, também conhecido, muito mais conhecido como o Eto nos nossos fóruns, o grande cara dos periféricos aqui no país e no Adrenaline. Ele deu uma ajuda especial aqui com revisão do texto para fazer esse vídeo para vocês e mandando modelos de mouses. No nosso site vocês conferem o artigo dele dos 27 mouses que ele testou para escolher o melhor mouse para o PC baratinho, todos os mouses do segmento de entrada com um design mais gamer, e ele mandou esses modelos pra gente ter coisa para mostrar aqui na Escola de Hardware e também produzir um conteúdo para vocês. Então um grande agradecimento e um grande abraço pro Eto, dá uma conferida nos conteúdos deles lá no site adrenaline.com.br, a gente vai linkar na descrição do vídeo e linkar também no post completo no site. Para quem só conhece o YouTube, dá uma conferida no site para ver os nossos trabalhos e o do Eto. Como sempre, a gente agradece quem pôde acompanhar a Escola de Hardware até aqui, dá uma conferida na playlist para ver os nossos outros episódios e assinem o canal para conferir todo o conteúdo que o Adrenaline está sempre trazendo aí. São vários vídeos diferentes, tem um videocast ao vivo, tem piores jogos da Steam, PC baratinho. Vocês conferem assinando o canal e acompanhando o site. Eu agradeço especialmente vocês que puderam assistir. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!